Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aqui a mais um boletim político. Vamos falar hoje a respeito de mais um assunto polêmico. Vou trazer aqui para vocês agora, gente, mais uma situação aí constrangedora, né, do governo Lula. Inclusive, Lula parece que está com inveja do Bolsonaro. Pois é, gente, eu vou trazer aqui para vocês, olha só, né? Eu vou mostrar aqui uma situação inusitada que acaba de acontecer e que pegou aí muita gente de surpresa em relação ao Lula. Tudo bem que ele tenta copiar Bolsonaro o tempo inteiro, a gente viu que até a estratégia de comunicação eles reconheceram, a esquerda reconheceu que a da direita é muito melhor, a direita sabe trazer uma comunicação eficiente para o seu público, né? Sabe trabalhar bem com a internet, e a esquerda tem uma dificuldade muito grande de comunicação digital, né? Então eles já falaram que iriam adotar um modelo parecido, enfim. Mas agora, essa situação aqui inusitada pegou a gente de surpresa e eu vou mostrar aqui para vocês. Também, o Bolsonaro trouxe mais uma polêmica em relação a Alexandre de Moraes sobre a ida na posse do Trump. Olha só, vocês acham que o Moraes pode impedir Bolsonaro? Se preparem, porque eu vou trazer uma novidade que veio à tona e eu vou trazer todos os detalhes também. Vamos falar, óbvio, do Trump, que já mostrou que não veio a passeio, né? Em sua posse, ele anunciou um plano ousado que promete mudar o rumo da política global ainda esse mês de janeiro. São mais de 100 pronunciamentos que ele irá fazer. Então, eu vou trazer todos os detalhes aqui agora. Antes, eu queria só convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificação, compartilha. Lembrando que o nosso canal é um dos principais aí canais de análise pura mesmo sobre política. Então eu vou trazer para vocês agora. Bom, gente, começa aqui com a primeira notícia. Professores precisam de salários e não de bolsa. Muitos professores criticaram uma medida que o Lula fez. O Lula está desesperado, o PT está desesperado, está liberando um monte de dinheiro, fala de corte de gastos, quer tirar do idoso, quer tirar do BPC Loas, quer tirar do aposentado, quer cortar a previdência, quer fazer não sei o quê, mas por outro lado ele está esbanjando dinheiro de super salários, de emendas parlamentares, né? Está gastando dinheiro a rodo com umas políticas públicas que é um tiro que sai pela culatra, né? Como falam o ditado, porque não está dando certo e ele continua errando feio nessas políticas que ele está aí avançando. E uma delas foi dos professores. Eu vou trazer aqui para vocês. Muitos professores criticaram, falando que precisa de salários e não de bolsa. Ele está dando como uma bolsa assistência e bolsa pode ser cortada a qualquer momento, então gerou uma repercussão negativa. Eu vou trazer os detalhes aqui do que poderia ser bom, mas parece que não foi uma estratégia muito bem aceita e está ganhando algumas resistências. Olha só o que o governo propôs. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês agora e eu quero saber a sua opinião também em relação a isso, né? Saiu aqui no jornal Poder 360, gente, com bolsas de até R$ 2.100, o Lula lança o programa Mais Professores. A medida faz parte do pé de meia, gente. Olha só, né? Então, o presidente Lula lançou nessa terça-feira, dia 14 de janeiro, o programa Mais Professores para o Brasil, com bolsas de R$ 1.050 a R$ 2.100. A iniciativa terá duas modalidades: uma para estudante de licenciatura, que receberão um pé de meia durante a graduação, e a outra para quem quiser lecionar em regiões remotas do país. Então, no caso da licenciatura, haverá uma bolsa mensal de R$ 1.050, mas só poderão acessar o benefício aqueles que tiverem boas notas no Enem. Os futuros professores poderão sacar R$ 700 por mês, os outros 350 irão para uma poupança daquele estudante, e esse recurso só poderá ser acessado quando o beneficiário ingressar na rede pública de ensino como professor em até 5 anos depois de terminar a graduação. Em um curso de 4 anos, seriam R$ 16.800, sem contar a remuneração dessa poupança. E segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, as notas do Enem já poderão ser usadas no pé de meia licenciaturas, né? Então, quem fez o Enem 2024 já vai conseguir usar a nota. Serão 12 mil vagas baseadas no desempenho dos estudantes e o governo já quer que a primeira parcela seja paga agora em abril desse ano, com o começo do ano letivo das universidades. E já no caso do Mais Professores para o Brasil, os docentes que entrarem na rede pública de ensino básico até o ensino médio terão um acréscimo de R$ 2.100 ao salário que já recebiam pelo município ou estado para atuar em regiões com pouca oferta de professores. E o pagamento será por até 2 anos. E, de acordo com o MEC, cerca de 33% das docências de educação básica não têm professores com a formação adequada à área que lecionam.
só um terço dos que se formam entram na carreira da docência. E segundo o governo, durante o período do recebimento da bolsa, o professor beneficiado ainda fará uma pós-graduação com foco em docência. Há 2,3 milhões de professores nas redes públicas e privadas que poderão ser impactados de acordo com o Planalto. E o ministro da Educação anunciou também que o Banco do Brasil lançará um cartão de crédito especial para o novo programa, voltado para professores, que terá anuidade gratuita. Além disso, os professores terão, a partir do dia 4 de fevereiro, descontos de 10% em diárias em hotéis pelo país, inclusive em períodos de grandes eventos, fins de semana, feriados. E o MEC citou também criação da PND, que é uma prova nacional docente, que será feita anualmente e funcionará como uma espécie de banco de dados para as redes municipais e estaduais puderem captar mais rapidamente dos docentes que precisam. Será realizada anualmente pelo INEP, que é o Instituto Nacional dos Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e os interessados se inscrevem diretamente no Instituto. A primeira prova deve ser realizada em novembro desse ano, com o resultado sendo divulgado em janeiro de 2026. Então, isso daqui gerou uma tremenda repercussão, porque não serão todos beneficiados, né? Apenas alguns. E isso gerou aí uma crítica bem grande em relação ao governo. Vamos ver se vai ser um programa que muita gente vai reconhecer como bandeira do PT ou não, porque o pé de meia, o governo achou que foi um furo gigante, por isso está trocando aí o ministro de comunicações, né? E vamos ver aí o que vai acontecer, gente. Mas contem para mim o que vocês acham. Enquanto isso, olha só, na contramão de Dino, o governo bloqueia acesso à prestação de contas de ONG. Gente, o governo Lula, quando a gente acha que não consegue piorar, ele piora. Ele consegue piorar. O Tiririca mentiu quando disse que pior que tá, não fica. Ficou e está piorando. Olha só, na contramão de decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que vem cobrando fiscalização, transparência dos gastos feitos por ONGs, né? Com recursos de emendas parlamentares. E olha que o ministro Dino é amigo de Lula, né? Pois bem, olha só, o governo federal, mesmo após a decisão do Dino, ele foi contramão dessa decisão. E o governo federal, gente, bloqueou o acesso a relatórios de prestação de contas das ONGs, que estão sendo pagas com dinheiro de emendas parlamentares. Os documentos que ficavam disponíveis na ferramenta Transferegov estão com acesso bloqueado ao menos desde setembro. O Ministério da Gestão e Inovação de Serviço Público alegou necessidade de adequação à legislação geral de proteção de dados. E só que o problema, sabe o que é? Ele não deu prazo para reverter a situação. Embora afirme estar empenhado em garantir que os módulos da plataforma serão ajustados o mais brevemente possível. Então, os relatórios que detalham o que as ONGs fizeram com o recurso público estão sem acesso. Ninguém consegue acessar, ninguém consegue saber com o que as ONGs estão gastando. Elaborados pelas próprias entidades, esses documentos dão um panorama de como funcionam na prática os projetos realizados com verbas federais e as prestações de contas embasaram a investigação do UOL, que resultou na série de reportagens A Farra das ONGs, por meio da comparação entre o que foi gasto e o que foi apresentado pelas entidades nos relatórios, foi possível apontar indícios de desvio de recurso. O UOL analisou repasses de quase R$ 500 milhões em emendas a 7 ONGs, entre 2021 e 2023. A partir da série do UOL, Dino determinou que a CGU, Controladoria Geral da União, fizesse um pente fino em emendas voltadas para ONGs, que confirmou suspeitas do mau uso do recurso público. Também há processo em andamento no TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e o fato desses relatórios não estarem público representa uma violação grave do direito de acesso à informação. São documentos essenciais para verificar se o dinheiro público repassado a entidades sem fins lucrativos foi usado para atender o interesse da sociedade. E a retirada de acesso livre aos relatórios busca a adequação integral à Lei Geral de Proteção de Dados, considerando os potenciais riscos à privacidade das pessoas físicas, disse o Ministério da Gestão e Inovação em nota. E para Mariana Toge, diretora de Programa de Transferência Brasil, a medida tomada pelo governo é desproporcional porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados determina que o poder público faça uma análise de casos em que o benefício coletivo da divulgação de dados pessoais supera eventuais danos a indivíduos. Deixar de divulgar todos os documentos porque algum deles tem informações pessoais é uma medida desproporcional. Então, gente, se preparem aí porque o governo ele consegue ser pior do que a gente imaginou, né? E só para vocês verem aí, deu na mídia, né? Muita gente tirou sarro, inclusive na internet aqui do Lula, porque olha só, Lula convidou o príncipe que deu joias a Bolsonaro vir ao Brasil. O presidente falou ao telefone com o primeiro-ministro da Arábia Saudita nesta segunda-feira, 13 de janeiro,
e ele convidou o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, para uma visita oficial ao Brasil. O monarca é o mesmo que deu as joias no valor estimado de 5 milhões de reais ao então presidente Jair Bolsonaro em 2021. E de acordo com o Palácio do Planalto, Lula quer receber o primeiro-ministro para retribuir a recepção que lhe foi oferecida em Riad em novembro de 2023. Então, olha só isso, né, gente? Isso daqui muita gente, inclusive, trouxe na internet uma repercussão sobre isso. Será que Lula ficou com inveja do Bolsonaro? Quer ver se ele ganha uma joia também? Porque o Bolsonaro não pode, mas ele, eu acho que ele tá afim de uma joinha, hein? O que vocês acham? E olha só, gente, quando vocês acham que não dá para piorar mais, por que que eu falo que o Lula só leva o Brasil de mal a pior, né? E eu trago fatos, eu não fico falando aleatoriamente só por falar, eu trago fatos para vocês para comprovar o que eu estou dizendo sobre a minha opinião. Câmara cogita usar uma decisão do STF para ampliar o número de deputados para 531. Gente, é isso mesmo. O assunto está na agenda da cúpula da Câmara. O favorito a ser o próximo presidente, Hugo Mota, abordou o tema em sua campanha. E caso a medida saia do papel, o Brasil terá 531 deputados. Atualmente são 513. Nos Estados Unidos, sabe quantos deputados são? 435 deputados para uma população de 335 milhões de habitantes. O Brasil tem 212 milhões só de moradores e quer ter um número maior de deputados, ou seja, quase 100 vezes mais, um número de 100 deputados a mais do que os Estados Unidos, que tem esse número de 100 milhões a mais de habitantes. É um absurdo. E o aumento do número de deputados também tem a simpatia de parlamentares do Rio e da parte do estado do Nordeste, mas a impopularidade da medida fez surgirem vozes contrárias. O medo é o eleitor ficar tão indignado que complique planos de reeleição. A possibilidade de criação de vagas é consequência de uma ação de quem? Da Justiça. A Constituição determina que o número de deputados é proporcional à população, mínimo de 8 e no máximo de 70 parlamentares por estado. A Câmara tem 513 deputados, a distribuição dessas vagas foi feita em 93 e a atualização periódica prevista em lei nunca aconteceu. O Pará entrou no STF pedindo atualização. O processo começou em 2017, foi concluído ano passado, com ganho de causa para o governo paraense. E o Estado tem direito a 4 novos deputados, passará de 17 para 21 parlamentares. E no total, 7 estados ganham deputados. Amazonas com 2, Ceará 1, Goiás 1, Minas Gerais 1, Mato Grosso 1, Pará 4 e Santa Catarina 4. E há outros 7 estados que perdem deputados. Alagoas perde 1, Bahia perde 2, Paraíba 2, Pernambuco 1, Piauí 2, Rio de Janeiro 4 e Rio Grande do Sul 2. Só que sabe qual é o problema? A manobra dos deputados, a farra do dinheiro público, né, gente? A possível criação de vagas é consequência de uma manobra. O movimento é encabeçado pelo Rio e parte dos estados do Nordeste consiste que haja a abertura de vaga nos estados contemplados, mas não tenha fechamento de vaga nos estados que perderiam parlamentares. Então, esse cálculo resultaria em 14 novos deputados. E se cada deputado gasta mais de 2 milhões ao ano, gente, estamos falando aí, né, de um número considerável de aumento das contas públicas, dos gastos públicos, para aumentar mais deputados para mamar nas nossas costas lá no governo. Comenta aí a sua opinião sobre isso. Enquanto você comenta, vamos falar um pouquinho da posse do Trump? Assim como o Bolsonaro, líderes da extrema-direita foram convidados por ligação ou e-mail. Gente, historicamente, os Estados Unidos não convidam chefes de Estado para a cerimônia. O presidente eleito, Donald Trump, ele rompeu esse protocolo ao chamar políticos como o argentino Javier Milei e a italiana Giorgia Meloni para a sua posse, né? Então a gente viu aqui que, questionado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o convite do Jair Bolsonaro para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi feito por e-mail, modelo usado pela organização para convidar outras autoridades estrangeiras, chamadas também por ligação ou articuladores. E a escolha por canais informais se justifica pela tradição americana de não convidar pessoalmente chefes de Estado. Por se tratar de um evento meramente diplomático, o país notifica as embaixadas diretamente. Trump, contudo, rompeu o protocolo, resolveu convidar por conta própria líderes da extrema-direita, alinhados ideologicamente a ele. Além do Bolsonaro, também foram convidados para a posse o presidente argentino Javier Milei, a primeira-dama da Itália, Giorgia Meloni, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o ultradireitista francês Éric Zemmour. Todos esses convites foram feitos por sua organização para a solenidade que está marcada agora para o dia 20. Jair Bolsonaro solicitou
ao STF permissão para viajar ao país. Por ser investigado, Bolsonaro está com o passaporte retido. Alexandre de Moraes pediu comprovação sobre o chamado. Nessa segunda-feira, sua defesa respondeu a Alexandre de Moraes que o e-mail apresentado à corte se trata do convite oficial e o convite foi enviado pelo endereço @t47inaugural.com, vinculado ao site de posse de Trump. Foi direcionado ao e-mail pessoal de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, às 00:46 da última quinta-feira. Abre aspas, em nome do presidente eleito Trump, gostaríamos de convidar o presidente Bolsonaro e um convidado para a cerimônia de posse do presidente eleito Trump e do vice-presidente eleito Vance, na segunda-feira, dia 20 de janeiro, em Washington. Além disso, gostaríamos de estender um convite ao presidente Bolsonaro e um convidado para comparecer aqui ao Starlight Inaugural Ball na noite de 20 de janeiro. Dizem as mensagens que não especificam o horário em que os eventos ocorrerão. Diante da proximidade da data, Bolsonaro costura um plano B, enviar sua mulher, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em seu lugar, e seus articuladores avaliam que Moraes não irá conceder autorização para que ele possa viajar a Washington, nos Estados Unidos. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, mas vocês viram aí, né? E o Trump, gente, ele promete causar polêmica. Ele veio e mostrou que não tá para brincadeira, não. Aqui mostrou no G1 que ele prepara uma série de decretos para os primeiros dias de governo. É isso mesmo. E segundo aqui, foram fontes próximas do Trump que revelaram aqui no jornal, né? Duas fontes familiarizadas com o planejamento do novo governo disseram que Trump está preparando um volume significativo de ordens executivas. Mais de 100 ações podem ser anunciadas nos primeiros dias de governo em uma estratégia conhecida como choque e pavor. Assessores da transição estão preparando ordens para Trump escolher. Ainda é necessário decidir quais serão divulgadas agora, dia 20 de janeiro, e quais serão anunciadas posteriormente, gente. Então, tem muitas das ações que ele planeja agora, em seu primeiro dia como presidente, intensificar a fiscalização de imigração. Ele quer cumprir a promessa de deportar um número recorde de imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos, né? Tem também aqui ele também indicou em uma postagem aqui em novembro que redirecionaria recursos militares para apoiar planos de deportação. Trump também planeja encerrar os programas temporários de Biden, que permitiram que centenas de milhares de imigrantes de alguns países entrassem legalmente por razões humanitárias e recebessem autorização de trabalho. Trump também prometeu acabar com a cidadania automática para pessoas nascidas nos Estados Unidos com pais em situação irregular. Assessores dizem que a do republicano, a equipe, está trabalhando em uma ordem executiva com esse objetivo. E aqui mostra vários movimentos. Então, muita gente está com pavor aí, mas ele vai mexer em muitas áreas, área de energia, tarifas, impostos. Então, vamos nos preparar que os primeiros dias de Trump, gente, parece entregar muito entretenimento para a grande mídia, né? E também muita preocupação para oposições e pessoas que querem fazer coisas erradas, achando que não tem dono, né? Que pode fazer o que quiser no país. Trump parece, ó, quer colocar ordem. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias e vamos ver o STF, né? Qual vai ser a desculpa para não liberar Bolsonaro a essa visita? O que vocês acham? Então é isso, um beijo, se cuida, até logo.